Olá, meus irmãos, estamos aqui nessa série Mestres da Palavra e nessa temporada estamos enfocando Atos da Igreja dos Apóstolos. É um assunto muito interessante, baseado, é lógico, no livro dos Atos dos Apóstolos. É importante você ler esse livro. Podemos seguir para o capítulo 14, que eu acho muito interessante já, quando está bem a continuidade da viagem, é isso? A viagem não parou por ali, né? Exatamente. Então, uma continuação. Continuação da chamada primeira viagem missionária de Paulo, né? Tá. Eles chegam em Icônio, né? E entraram também na sinagoga judaica, como você disse, e uma grande multidão, tanto de judeus e gregos, creram. Amém. Olha que bênção, né? Que resultado. Mais uma vez, os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Olha, esses judeus não eram fáceis, né? Olha, chegava, tinha sempre os judeus do contra, né? Era uma coisa bem intensa, né? Porque aqueles que criam, abraçavam a fé, estavam do lado dos apóstolos, né? Mas os que não criam também, eles não ficavam assim, em cima do muro, vamos dizer, né? Eles perseguiam mesmo, né? Então o senhor pode ver aqui, por exemplo, no verso 4, ó, diz assim, mas dividiu-se o povo da cidade. Então sempre causava uma divisão, né? Entre aqueles que creram. Geralmente, os que creram, como eu já disse há pouco, eram judeus, que acreditavam, então, que Jesus cumpria as profecias e era o Messias, e os gentios que também acreditavam nisso. Os judeus que não acreditavam, perseguiam. Então, terminava sempre dividindo. Então, em Icônio também acontece essa divisão, e aí o que Paulo e Barnabé têm que fazer? Eles, verso 6, eles vão fugir para uma cidade chamada Listra, né? E aí, a partir do verso 8, pastor, vai dizer aqui de um episódio também bem interessante que ocorre ali na cidade de Listra, né? Então podemos até narrar aqui para vocês, versículo 8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem, ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía a fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Que maravilha, né? Essa parte é bem interessante, né, pastor? Porque Deus confirmava, né, o ministério, a pregação de Paulo e Barnabé com milagres, né? Aqui, como o senhor leu, um aleijado desde o nascimento foi curado. Imagina que milagre grandioso. Uma pessoa aleijada que era paralítico desde que havia nascido. Essa pessoa, ela é curada, mas o verso 9 que o pastor Misael já leu, ele é bem interessante, porque o texto diz que esse aleijado, ele estava ouvindo Paulo pregar, né? E Paulo fixou os olhos nesse aleijado e viu que ele possuía fé para ser curado, pastor. É interessante, né? Olha a importância da fé, né, gente? Então esse homem, ele estava cheio de fé, né? Paulo percebeu que tinha esse elemento ali da fé nos olhos daquele homem, e aí então Paulo dá ali o comando, né, e fala para ele se levantar, para ele se aprumar, e o texto diz que ele saltou e ele andava, né? Mas o interessante aqui é a reação da multidão, né, pastor? Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram na língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Tem mais uma coisa, pastor. Olha, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, e trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Como é que faria, né? Um sucesso tão grande, pastor. Sucesso pode subir da cabeça, é perigoso, né? Mas não aconteceu, graças a Deus, né? Foi realmente algo tão... Chamaram de deuses. Exatamente. Foi uma coisa tão tremenda que aquelas pessoas, de acordo com as suas crenças, né, com as suas crendices, com a sua religião local ali, eles acharam que esses dois eram dois deuses, né, duas divindades, né? Eles achavam que era Júpiter e Mercúrio, né? E quiseram sacrificar, né? O sacerdote ali de Júpiter até chegou a trazer touros para sacrificar a eles, mas como o pastor bem disse, né? É uma tentação, né? A pessoa receber a glória ali e tal, tirar algum tipo de benefício próprio desse tipo de situação.
Mas os apóstolos, eles chegam ao ponto de rasgar as vestes, né, diz o texto aqui. Eles falaram, o que vocês estão fazendo? Né? Por que vocês estão fazendo isso? Nós somos homens, somos seres humanos, mortais, né, como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. O que nós estamos fazendo aqui é anunciar para vocês o Evangelho, as boas novas. Né? Para quê? Para que vocês se convertam dessas práticas que vocês estão querendo fazer aqui. Né? Olha como diz o verso 15. Vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então o texto vai dizer aí ainda que foi com dificuldade que eles impediram as multidões de oferecer o sacrifício, mas eles conseguiram impedir aí. Mas depois de tanto sucesso, pastor, olha, parece até, quando eu falo, tem uns paradoxos aqui, né? Depois de tanto sucesso, versículo 19 diz que sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigaram as multidões e, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Agora há pouco o homem era tido um Deus, agora vou jogar pedra nele. Olha como o povo muda de uma hora para outra. Pois é. É interessante até depois o pessoal que está assistindo o podcast, né? Você pode até, talvez, tentar ouvir o podcast, dá uma olhadinha na sua Bíblia. Geralmente, no final da Bíblia tem uns mapas, né? Você procura lá, primeira viagem missionária de Paulo, que você vai ter todo esse trajeto que a gente está falando. Então você vê que eles passam primeiro pela ilha de Chipre, depois eles vão para Antioquia, né? Depois eles vão para Icônio, para Listra, onde acontece esse fato aqui que a gente está narrando. Né? Então, o que acontece? O verso 19, o texto diz que os judeus de Antioquia e Icônio, porque essas cidades eram todas bem próximas. Então, o pessoal das cidades onde eles já tinham passado, vão até lá e apedrejam a Paulo, pastor. Né? Olha, já pensou que é um apedrejamento? É algo muito forte, né? Tanto que as pessoas que o apedrejaram aqui deram Paulo por morto. Né? Acharam que ele tinha morrido. Mas aí o texto vai dizer que os discípulos ali o rodearam e ele se levantou. Né? Eu estava lendo um comentário sobre esse texto aqui, em que o comentarista dizia que tem alguns estudiosos da Bíblia que acreditam que aqui pode ter sido até uma ressurreição, né, de Paulo mesmo, né? Porque alguns aqui, né, nesse comentarista, o comentarista dizia que talvez tenha sido aqui que ele teve a experiência, que ele narra em 2 Coríntios 12, né, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Né? Não dá para a gente saber, mas o fato é que ele foi apedrejado, ficou tão desfigurado que os próprios agressores acharam que ele estava morto, né? Mas depois ele se levanta, o texto diz que ele se levanta, né? E aí ele vai para outra cidade já, porque eles tinham que estar sempre se movimentando por causa dessa perseguição. Eles vão para Derbe, né, pastor? Diz aí no verso 20. Então, em Derbe não pararam de anunciar, né? Interessante, né? Ele estava todo machucado, todo ferido, ele vai para Derbe, né? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Quer dizer, vão fazendo o retorno agora. Isso, eles fazem a viagem de retorno, passando Sim, pelas mesmas cidades, né? Mas com que propósito, né? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quer dizer, é o evangelho, vendo o evangelho de hoje, muitos pregam, né? Pregam o evangelho sem tribulação, sem problema. Quer dizer, Paulo não, é com tribulação. É assim que importa entrar no reino de Deus. Para também que eles não ficassem desanimados, pelo contrário, não, é assim que funciona mesmo, né? Vão passar por tribulações, porque Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então, e diz aqui que ele continua, inclusive, agora já promovendo o quê? Lideranças nas igrejas locais. Versículo 23, né, pastor? Olha, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Quer dizer, estabelecendo líderes nas igrejas. É interessante destacar também, pastor, que o objetivo, né, de Paulo e Barnabé aqui não era apenas pregar o evangelho, era estabelecer igrejas. Né? Isso é importante, né? Mesmo hoje nós, quando nós pregamos o evangelho para as pessoas, a gente não pode assim
como dar à luz, né, a um recém-nascido espiritualmente e deixá-lo assim, à mercê, né, dos acontecimentos. Não, a gente precisa falar do amor de Deus para as pessoas e buscar integrar essas pessoas numa igreja local, de preferência a igreja que a gente está frequentando. Se não é possível, que seja uma outra igreja, mas a pessoa precisa estar numa igreja. E aqui você vê que eles vão passando de cidade em cidade, eles estão plantando igrejas. E agora, quando eles vão voltando e passando pelas mesmas cidades, o que eles estão fazendo? Eles estão buscando confirmar essas igrejas, né? Porque até o verso 22, pastor, usa 3 verbos interessantes, ó, fortalecendo, exortando e mostrando, né? Aquilo que o senhor falou, que é através das tribulações que nós vamos entrar no reino de Deus e, como o senhor bem destacou, promovendo presbíteros, né? Ou seja, estabelecendo líderes ali naquelas igrejas para que esses líderes pudessem, né, ensinar, pastorear, cuidar do povo, né? Então esse era um objetivo da viagem, plantar igrejas e fortalecer essas igrejas, estabelecer líderes nessas igrejas. Nesse retorno eles passaram por várias cidades até chegar na cidade de origem, que era Antioquia da Síria, e onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Quer dizer, é dali que eles saíram para a primeira viagem missionária e voltaram para dar um relatório, né? É interessante, né, que ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Amém. Maravilhoso esse relatório, né? Deve ter sido uma alegria os irmãos de Antioquia. Falou, olha, enviamos o Paulo e o Barnabé e eles voltaram contando maravilhas, né? Grandes resultados, né? Amém. Na verdade, pastor, também é interessante a gente citar aqui, né? Já estamos terminando, mas essa igreja de Antioquia, ela é um modelo de uma igreja missionária, né, pastor? Sim. E é interessante também que eles voltam, como o senhor falou, eles trazem um relatório, né? E é importante que aqueles que são enviados para a obra missionária, para missões, como a gente fala, né, eles sempre têm que ter essa preocupação de dar um relatório. A prestação, né, de contas. Apresentação de contas, prestação de contas para a igreja, sim, que os enviou. Né? Sim. Você veja que eles têm o cuidado de voltar e prestar contas mesmo, né? Relatar tudo o que aconteceu, até porque a igreja, né, eles tinham, com imposição de mãos, tinha enviado esses 2 missionários e depois de algum tempo então, eles retornam e é isso aqui, maravilhoso. No fechamento do capítulo só diz que permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Eles ficaram ali então, até aguardando outros comandos de Deus que vão acontecer depois, mas assim nós encerramos então nesse episódio, né, que tive o privilégio de passar pelo Atos capítulo 13, capítulo 14, né, vários assuntos importantes que você pode ler com bastante cuidado. Nós fizemos só um resumo, tá? Agora você pode ler, você vai entender melhor tudo o que aconteceu. E assim nós vamos continuar, né, pastor? Então no próximo episódio, capítulo 15, vamos avançando aí no livro de Atos dos Apóstolos, que está sendo uma maravilha, pastor. Muito obrigado, pastor Ronaldo, pela sua participação. Amém. Tem sido muito edificante, Deus te abençoe. E pedimos que você continue nos acompanhando, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.